Pronto, já está gravando. Pessoal, boa noite. Aqui começamos aqui a nossa aula. Tá, vou gravar e depois vou postar. Ai, como é que a gente compartilha aqui? Vou compartilhar no infinito, porque eu vou precisar usar um software, tá? Então, qualquer coisa, eu não vou estar usando, eu vou estar vendo essa tela, e aí vocês estão vendo a tela que eu estou vendo. E aí me avisa se alguém entrar, tá? Então, nós vamos trabalhar a divisibilidade, tá? Beleza. Quer dizer, uma relação de divisibilidade em Z. Se A e B são dois inteiros com A diferente de zero, diz que A divide B se somente se existe um Q, tal que o B é igual a A vezes C. Olha, esse traço vertical aqui é de divisibilidade. Então, eu posso dizer aqui que A divide B. Quando eu digo que A divide B, está acontecendo uma divisão exata. E o resto é zero. Deixa eu ver se entra alguém aqui. Tem gente não. Tá? Entenderam? O resto da divisão é zero. É melhor nesse momento eu deixar lá meu slide, senão eu vou ficar pulando para ver se tem gente para apresentar e só apresentar o slide específico, uma janela fixa, né? E você já fica com isso na tela. Entendeu? Então, a divisibilidade ela tem um elemento que disse que se A divide B é porque isso está acontecendo uma divisão exata. Então, eu posso dizer, se A divide B, então menos A também divide B. Tá? Então, um exemplo, se o A for 2 e o B é 16, 2 divide 16, porque existe um 8, tá? Que o 16, que é esse cara, o 16 é um múltiplo e o 2 é um divisor. É duas vezes esse 8. Deu para entender legal? Divisão exata, a questão de divisão exata, tranquilo? Tá? Pode botar o dedinho, estou olhando para vocês aqui na tela de vocês. Então, tá tudo tranquilo? Então, posso seguir. Divisão exata. Na divisão exata, eu posso dizer que o A divide o B, também se diz que A é um divisor de B ou que B é um múltiplo de A e que A é um fator de B, tá? Na verdade, o B é um múltiplo de A. Ninguém está entrando, está tudo ok? Beleza. Olha, aqui é interessante a gente ver o divisor, porque o divisor ele é a base do MDC. Tá? Então, o 3 divide 15. Então, essa frase, o 3 divide 15, simbolicamente eu posso 3 barra vertical 15. Então, está escrito 3 divide 15. Significa que o 3 é um divisor de 15. Se ele faz uma divisão exata, ele é um divisor. Ou que o 15 é o múltiplo de 3. É uma questão de leitura. Nenhuma dúvida aí? Tranquilo? Posso dormir em paz? Poxa, que maravilha. Tá. Daqui a pouco eu vou passar a frequência. Vocês estão entre meio de nós ou é só o computador? Vamos lá. Eu acho que no momento da divisibilidade, nós vamos ver aqui umas propriedades que elas são muito parecidas no divisor, e quando a gente for, a gente vai estudar um divisor, que é um caso especial, que é o MDC. Se o A for diferente de zero, A divide zero. Alguém aqui, só para ver se vocês estão aqui, porque tem que garantir que o A tenha que ser diferente de zero para dizer que o A é divisível por zero. Quanto é zero dividido por zero? Alguém sabe me responder? Zero por zero é indeterminado, tá? Então, por isso, a condição do A ser diferente de zero. Imagina, zero por zero pode ser qualquer resultado, é uma indeterminação. Vocês vão estudar com clareza isso em cálculo, tá? Por isso que eu não posso ter o zero desse lado. Zero, ele é o divisor. Zero dividir zero, quer dizer, zero sobre zero não é zero. Pode ser qualquer número, porque o zero de baixo multiplicando, um exemplo pode ser 5, porque zero é igual a zero vezes 5, tá? Por isso que essa condição aqui, que o de baixo não pode ser zero. O um pode dividir o A, e esse A pode ser qualquer um. O A não, o A divide o A, desde que o A não seja zero, porque o não aceita zero no denominador. E se tu tiveres assim um número 5 dividido por zero, dá quanto?
Zero por zero é indeterminado. 5 dividido por zero. Alguém se arrisca aí? Hein? É impossível. Dá zero. Tens um bolo, tu não divide Dá para zero. ninguém. Com quem fica o bolo? Tá entendendo? Tu tens um bolo. Tu tens 5 bolos. Tu não divide para ninguém. Com quem fica? Então, se fica com alguém, já é impossível, entendeu? Então, zero, aprende uma coisa, isso vai para o resto da vida. Zero sobre zero é indeterminado, pode ser qualquer número. Por isso que a gente diz que ele é indeterminado, e aí vem o cálculo para levantar essa indeterminação. E qualquer número diferente de zero, como 5, 2, 1, 3, dividido por zero é impossível. Que a gente chama de assíntota. É uma impossibilidade, nunca ninguém resolveu, nunca ninguém vai resolver, porque impossibilidade é impossibilidade, tá? Então, na condição, se A divide um, ora, para dividir o 1, esse A tem que ser um inteiro, porque nós estamos estudando só inteiro. Então, ele só pode ser o mais ou menos um, tá? Se o A divide B e o C divide D, eu posso pegar, multiplicar os dois da frente, A vezes C, e os dois que são os numeradores, B vezes D. Então, eu teria A vezes C, está aqui, divide B vezes D, ok? Essa demonstração, não, eu tirei daqui, mas aí está no slide disponível online, está no material. Se quiser, depois faz um vídeo da demonstração. Você tem, já tem em 2 lugares lá. Eu só vou passar uma vista nas propriedades. Ora, se A divide B, e eu vou dar os exemplos aqui, e B divide C, eu posso fazer a transitividade. A divide C, tá? Tipo assim, se 2 divide 6 e 6 divide 18, porque 2 divide 18, mais ou menos isso aqui. Ora, aqui tem uma coisa interessante, isso aqui é a simetria. Se A divide B e B divide A, só tem uma forma, é que o A é igual a B, mas nesse caso ele pode ser mais ou menos B, entendeu? Porque eu posso estar espelhando o lado positivo e o lado negativo. Se o A divide o B e A divide B, e esse B aqui é diferente de zero, porque olha, se o B fosse zero, seria A dividido por B, seria zero. Se A divide por B, mas esse B é diferente de zero, então eu posso concluir que quem divide o módulo é maior de quem é o dividendo aqui. Ok? Por último, aqui está a bronca que vai me fazer eu chegar lá na unidade 6, ainda é nessa aula, tá? Vocês inicialmente agora vai ficar, que é início dessa aula, eu acho muito complicado entender isso agora, mas você vai entender no final dessa aula o porquê disso aqui. Ora, se A divide B e se A divide C, A divide uma combinação linear de A e B, que são esses dois elementos aqui. Tá? Aqui eu vou lá na frente, na proximidade, eu faço um link com o MDC. O problema é da onde vem esse X e esse Y, que eles pertencem a Z. Tá? Então, eu quero findar essa aula explicando da onde esse X e esse Y, que compõem essa combinação linear, existe. Então, nesse primeiro momento, e a gente vai mostrar isso de forma prática, pelo algoritmo de Euclides, tá? Então, fica aqui só a propriedade mesmo. Se A divide B e A divide C, então A divide uma combinação linear de B com C, para todo XY pertencente a Z, tá? Vocês, por um acaso, agora uma dúvida, perguntando aqui, tem texto para inventar. Vocês deram uma olhada, né? Passaram por alguma atividade que envolveu essa combinação linear, já sabem de onde ela vem? Alguém já olhou e viu como é que surge aquele X, aquele Y daquela combinação linear? Hum? Alguém no meio de nós? Hein, pessoal? Estou aqui impressionado. 26 pessoas. Vamos lá. Acho que eu estou só aqui. Me sinto tão só. Vamos lá. Alguém já viu essa combinação linear aqui?
Olha aí. Pode falar, não tem problema. O nosso objetivo aqui é essa combinação linear. Como eu vou estar na outra tela, se alguém quiser, fale lá, porque aí eu não vou estar vendo você botar a mãozinha lá, tá? Então, o problema está aqui, está exatamente como surge essa combinação linear. Então, no final dessa aula, a gente vai ver essas propriedades, passar pelas propriedades, até chegar nessa combinação linear. Bora exemplificar. Primeira propriedade, se A divide B, e se B, C divide D, esse A com esse B, divide esse B com esse D. Então, 2 divide 8, 3 divide 9. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 9, 72. 6 divide 72. Tá claro essa propriedade? Aplicação, ninguém quer entrar, tá tudo bem? Tá? Vou até postar logo frequência aqui que eu quero ver. Quem é que está aqui? Tá. Ok? Então, tranquilo aí? Tranquilo, professor. Tá. Outra propriedade. Cadê essa situação aqui? É a propriedade, essa aqui, tá vendo? A divide B e B divide C. Por uma propriedade transitiva, eu posso dizer que o A divide C. Um exemplo, 2 divide 6. Esse 6 divide 18. Pela transitividade, 2 divide 18, que é 9, né? É uma divisão exata. Alguma dúvida? Não have nenhuma dúvida? Vai escrever suas perguntas. Por enquanto, está tudo tranquilo. E aí, Por enquanto, não. deu para entender aquela combinação linear? Desculpe o valor de x e y. Vamos lá. Tá. Então, nós temos aqui um exemplo. Se A divide B e esse B aqui é diferente de zero, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Um exemplo. O A eu vou pegar 2 e o B eu vou pegar menos 4. Entendeu? Ele é diferente de zero. Eu tenho que o 2 divide o menos 4. Divide, divide. Então, eu posso dizer que o módulo de 2 é menor ou igual que o módulo de menos 4. Quando tem o módulo de menos 4? 4 positivo é maior que 2 positivo. Tá? Então, se a divisão, tá? Aqui está aquela última propriedade que vai dar dor de cabeça, não sei se vocês já entenderam, mas aqui vai ser o nó. Se A divide B, A divide C, A divide a combinação de BX mais CY, uma combinação de B com C, tendo o X e o Y pertencente ao Z. Vou aqui dar um exemplo. Eu tenho o A, que é esse cara bem aqui, ele vai valer 2. O B vai valer 4 e o C vai valer 6. A divide B, 2 divide 4. A divide C, 2 divide 6. Certo? Então, esse A aqui, que é o 2, ele é uma combinação linear do 4 e do 6, que é o B e o C. 4 está aqui, o C está aqui. Com dois elementos x e y pertencentes a Z. Nesse caso, o x vai valer 2 e o y vai valer 3. Fazendo essa combinação linear, eu posso dizer que o 2 divide essa combinação linear, que é 6. Aí nasce uma pergunta, já que ninguém perguntou, é porque vocês sabem. Se vocês sabem, eu pergunto para vocês: como é que eu encontrei esse x e esse y? Pronto, ninguém me perguntou, eu pergunto. E como eu calculei aquele x e y? Vocês sabem já como eu fiz isso? Vocês já chegaram? Dividindo 2 pelo 4 e o 2 pelo Quando 6. veio assim, foi segundo o grande teorema de Namarra, foi com mesa branca. Olha, esse A divide XB mais YC. A gente já tem os valores de A igual a 12 e de B que é igual a 4.
e de C que é igual a 6. Substituindo os valores Ou na seja, equação, dá para existe. resolver Olha, essa, tranquilamente. gostei isso, a gente Eventu- começa a entender legal, gostei. O problema, pequeno problema, que eu posso compartilhar com vocês, essa combinação linear aqui, desse 2x, desse y, ela não é única, ela é infinita. Então, existe uma forma de eu encontrar uma equação que eu encontre o x e o y, tá? E o que vai acontecer? Essa equação vai ser o resultado dessa aula. Então, eu vou ensinar um processo que vai permitir você encontrar o x e o y e gerar uma equação para gerar infinitas soluções para essa combinação linear. Tá legal? E a gente vai chamar o Excel. Eu fiz uma lá no slide lá que eu disponibilizei, mas parece um bocado de número, né? A gente vai tentar fazer com vocês para que vocês entendam como é que a gente gera esses valores, como é que a gente gera uma equação infinita, tá? Mas eu preciso chegar no MDC. O MDC é um caso particular de divisão, por isso que eu dei uma recuada para a gente entender a divisão, para dar um passo à frente, tá? Então, muito bem. Então, bora começar a ver alguns elementos importantes, assim como conjunto dos divisores de um inteiro. Então, vamos só aprender a escrever. Quem são os divisores do A? Aprender a escrever, que é importante ler e escrever em linguagem matemática. Ele é composto pelos elementos x que pertencem a z sem o zero, tal que, se deveria ficar um pouquinho mais inclinado essa seta, x divide o A. Então, os divisores, a condição é que todos os elementos x que tal que ele divida esse elemento A aqui, tá? Então, os divisores, os inteiros A e B. Os divisores de 12, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Por que mais ou menos? Tanto o positivo quanto o negativo dividem esse elemento. Menos 15 é a mesma coisa dos divisores de 15. Quem divide 15? 1, né, fica mais ou menos 1, o 3, mais ou menos 3, o 5 e o próprio 15. Então, esse é o conjunto dos divisores. Claro que sempre que é um divisor pode ser tanto positivo quanto negativo, porque ele é inteiro, tá? Então, por consequência da divisão, os divisores do A são os mesmos divisores do menos A, tá? Então, os divisores de um número, eles estão dentro de um intervalo que vai de menos módulo de A até o módulo de A. Vou explicar aqui. Quem é o A aqui? 12. Então, o módulo do A é 12. Então, eles são os números que estão entre menos 12 e 12, entendeu? Quem é o módulo de 15 e menos 15? 15. Então, esses números estão dentro do intervalo que vai de menos 15 até 15. É o que fala essa propriedade aqui que define o intervalo onde os divisores do número estão. Tá. Divisores de dois inteiros. Ora, se eu tenho dois inteiros e esse cara, eu tenho dois números, então aqui é um preparativo já para a gente começar a pensar no máximo divisor comum. É um passo anterior. Chama-se de divisor comum de dois inteiros, A e B, todo inteiro D. Diferente de zero, porque divisor ele não pode ser zero porque não existe divisão por zero. É indeterminado. Se for um número diferente de zero dividido por zero, é impossível, tá? Então, ao que esse número divida o A e esse número divida o B. Então, tem que dividir os dois números. Então, divisores de B são os elementos x pertencentes a z, ele não pode ser zero, tal que ele divida o A e divida o B. O E significa ao mesmo tempo. Isso significa o E, em uma linguagem de conjunto, representa a interseção. São os divisores do A, que também são divisores do B. Então, os divisores de A e B são a interseção desse conjunto, que é os divisores do A, com os divisores do B. Deixa eu ver se alguma coisa está querendo, então é assim, tá? Eu não sei se os novos aqui estão vendo, aí eu vou repetir a frequência, tá? Não sei se repetindo a frequência, tá? Muito bem, seguindo lá.
Muito bem. E nós temos a seguinte situação. Então, olha, divisores de 12 e 15, está aqui os divisores do 12 e está aqui os divisores do 15 ou menos 15, que é a mesma coisa. A interseção, quais são os divisores que estão nos dois ao mesmo tempo? O 1, que é o mais ou menos 1, e o 3, mais ou menos 3. O 2, o 4, 6 e o 12 só são divisores do 12, não são divisores do 15. O 3, o 3 está aqui, né? O 5 e o 15 só são divisores do 15, não são divisores do 12. Então, a interseção desses dois grupos, que significa interseção, estão os dois conjuntos ao mesmo tempo, só o 1 e o 3. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 3. Esses são divisores conjuntos de dois números. Então, isso aqui já é um preparativo aqui mesmo, um pouco para nós começarmos. Eu acho que alguém tem entrado. Deixa eu ver se alguém está. Então, repetitivo. Está aumentando, rapaz. Está ficando bacana essa sala. Olha, estou me empolgando. Então, os divisores. Tá. Nós temos aqui, então, já do divisores, nós temos então que pensar no teorema da divisão. Tá? Então, o teorema da divisão é quando você vai pegar o A e divide pelo B. Deixa eu até pegar um Word bacana aqui. Deixa eu pegar aqui um Word. O teorema da divisão. Tá, deixa eu pegar aqui um Word da vida. Ai. Olha, se eu pego aqui, vou botar aqui uma letra aqui, 36. Se eu pego aqui, vamos pegar aqui e inserir uma tabela com 4 elementos, tá? Então, só para fechar aqui, tá. Então, se eu tiver aqui, vem aqui, só aqui, rapaz, sem borda. Então, eu teria que ter esse e teria que ter esse de baixo. Se eu vou dividir o A pelo B, vai dar o quê? Pela nossa regra. A dividido por B vai dar quem? O- Não, acho que não, né? Professor, você Isso, está transmitindo a tela? tá. Deixa eu mudar a forma de transmitir a tela. Cancelar, vou parar parei de transmitir, né? Tá. Quero tela cheia. Vou tentar pegar, compartilhar a tela cheia. Tá, beleza, vai ficar infinito. Olha, eu vou tentar explicar o teorema da divisão. Esse cara vinha aqui, tá? De uma forma bem prática. Então, a gente está aqui e eu quero dividir. Então, eu vou pegar o A, que é esse A, e vou dividir. Agora dá para ver, dá? Por B. Dá para ver? Dá para ver aí? Tá lá. Tá, né? Tá. Então, o resultado é o quem? O resultado? O quê? Mas a divisão não é exata. Então, no resto da divisão vai dar quanto? O R, não é isso? Deixa eu pegar aqui o R. Então, o A dividido por B dá Q, e o resto da divisão é o R. Então, eu posso escrever que esse A é o B vezes o Q mais o resto que sobrou. Está claro isso? O teorema da divisão aí? Está claro? Esse resto Sim, sim. bem aqui,
ele, nesse caso, ele é maior ou igual a zero, que é essa condição aqui. O que significa? Ele ser maior ou igual a zero. Significa que, se ele for igual a zero, a divisão é exata, certo? Mas se não for, se ele for maior que zero, ele tem que ser menor que o quociente, ok? Tá entendido o teorema da divisão? Muito bem. Então é o seguinte, se eu tiver o 7 e o B, então 7 dividido por B e o B é maior que zero. Então o que é que eu posso ter? Posso pegar bem aqui, olha. Vamos lá aqui. O 7 e o B, que é quanto ao B? 3. 7 dividido por 3 dá quanto? 2. 2 vezes 3, 6 para Resta 7. Quanto é o resto? 1. Então, eu posso ter que o quociente é 2, e o resto, que é esse cara aqui, é 1. Então, eu posso dizer que o 7 é igual ao B, que é 3, vezes o quociente, que é 2, mais 1. Então, o 7 é 2 vezes 3, 6, mais o resto, que é 1. Entendeu? Então, está aqui. Esse 1 é maior ou igual a zero, nesse caso ele é maior que zero, porém é menor que o quem? O divisor. Tá? Aqui a gente vai dar a ideia de paridade dos inteiros. Se eu somar ou subtrair dois pares, o resultado sempre é par. Isso aí a demonstração está lá, mas a gente só vai deixar aqui, informativo. Se eu somar ou fazer a diferença de dois ímpares, o resultado é par. Se eu somar ou subtrair um par com um ímpar, o resultado é ímpar. Tá? Então, nesse momento, a gente vai aqui, a gente preparou o caminho, o próximo tópico, que é quem? O próximo tópico é um divisor especial, que é o máximo divisor. Então, nós trabalhamos a divisibilidade, tá? Agora, já que nós sabemos a divisibilidade, vamos trabalhar com um divisor especial, que é o máximo divisor comum. Então, o que é o máximo divisor comum entre dois inteiros? Se eu tiver dois inteiros conjuntamente, não conjuntamente nulos, quer dizer, não nulos ao mesmo tempo, por isso o ou um, ou se alguém for zero, ou é o A ou o B. Os dois não podem ser zero ao mesmo tempo. Tá. E sempre é importante que o máximo divisor comum, como é um divisor, jamais o divisor pode ser zero, porque não podemos aceitar divisor no denominador. O divisor nunca é zero. E ele, nesse caso, como é o máximo divisor, ele não vai ser negativo. Ele vai ser sempre um número positivo e, claro, maior que zero. Muito bem. Como ele é o máximo divisor, ele vai dividir tanto o A quanto o B, porque ele é um divisor comum. E outra coisa, como ele é o máximo, se existir um outro divisor que divida o A e divida o B, esse divisor tem que ser menor ou igual a ele, porque ele é o máximo. Se ele é o máximo, os demais divisores são menores ou, no máximo, igual a eles. Tá? Dessa sequência, é imediato eu saber que o MDC de AB é a mesma coisa que BA. Tá? Igual quando nós falamos dos divisores, o MDC, como é um divisor especial, então vale as mesmas regras. Não existe a divisibilidade de zero com zero. Zero não divide zero. Então, o MDC de 0, 0 não existe. O maior divisor entre um número e o 1, A,
e o 1 é o próprio 1. Se o A for diferente de zero, o MDC entre o A e o zero é o módulo A. Por que o módulo? Porque o MDC sempre é positivo. Ó, o A divide B, quer dizer, o 2 divide 4. Então, quem é o MDC? É o menor número, já que ele divide, em módulo, porque ele pode aqui ser negativo, mas sempre o MDC é positivo. Tá? Deixa eu ver se alguém quer entrar. Ninguém quer entrar. Vamos continuar. Muito bem. O MDC entre 8 e 1 é o próprio 1, que é o menor divisor deles dois, tá? É o maior divisor deles dois, que é o 1. O MDC entre menos 3 e 0 é o 3, só que em módulo, porque o MDC sempre é positivo. O MDC entre menos 6 e 12 seria a mesma coisa que o MDC entre 6 e 12. Então, eu já sei que 6 divide 12, então o MDC sempre é em módulo, porque o resultado do MDC é positivo. Então, fica módulo de 6, de menos 6, que é 6. Então, aqui fica bem claro, o MDC entre menos 16 e 24 é a mesma coisa que o MDC entre 24 menos 16. Eu posso mudar a ordem. E pode ser a mesma coisa dos dois serem negativos, do 24 ser negativo, vai ser 8, e sempre o MDC vai ser um valor positivo. Tá? Então, nesse momento, eu disponibilizei para vocês, sempre põe naquele site lá, deixa eu achar aqui, tá aqui, tá aqui. Eu sempre ponho naquele site, tem ninguém para entrar, não tem ninguém para entrar. Alguns programas lá, né? Eu ponho sempre aqui o MDC, está aqui, somatório, aqui eu vou até calcular o MDC. Cadê? Confirmei aqui. Inteiro misturia os problemas. MDC somatório, MDC e coeficiente. Está aqui. O MDC está aqui no GeoGebra, tá? Você pode vir aqui, esse programa aqui do GeoGebra, selecionei baixei na internet para facilitar a vida de vocês. Tá até devagar, não é porque o programa é pesado, porque a internet aqui está ruim, estou usando várias abas aqui. Depois eu vou explicar. Eu quero o MDC entre, já vou explicar isso aqui, 12 e 18. 18. Tá? Então, o MDC é quem? Esse cara aqui, eu vou explicar de onde vem, que é 6. Então, eu estou deixando alguns aplicativos aqui para vocês poderem fazer aí toda a análise. Então, o primeiro teria que ser maior, que é o 18, e aqui seria 12, tá? Que é mais bonito assim. Então, 18 e o MDC é esse cara. Eu vou explicar isso aqui que é chamado algoritmo de Euclides, tá? E essa razão aqui de Bezold, eu vou armar e explicar de onde veio essa criança. Mas calma lá, que a história vai ficar boa aí, tá? Só que não tem ninguém para entrar, então nós vamos fazer o que estamos aqui. Muito bem. Aí voltamos àquele enigma. Existe uma unicidade aqui, né? O MDC. Então, se eu tenho A e B, são dois inteiros conjuntamente não nulos, quer dizer, os dois não podem ser nulos, é por isso que tem o O ao mesmo tempo. Se um for, o outro não pode ser. Então, existe um único MDC e existe inteiros tais que vão existir inteiros x, y, tal que o MDC é, na verdade, uma combinação linear desses dois elementos, A e B, com esse x e esse y. Tá? Então, nesse momento, vai ficar aqui, depois a gente vai descobrir de onde vem esse x e y, que conjuntamente com os dois elementos que compõem o MDC vão exatamente fazer essa combinação linear, tá? Muita nota. E esse, como eu já falei, tá? Nós temos aqui a forma AX mais B com combinação linear, só que essa combinação linear não é única. Ela pode ser infinita.
Então, aqui eu faço dizer que ó, x é igual a mais bt e y é igual a y menos at. E aí eu ponho isso em função de uma letra que vai determinar os valores desse aqui, que seria o x, e desse aqui, que seria o y, tá? Em função do t. Só para mostrar um exemplo, o MDC entre 6 e 27, só para mostrar, depois a gente vai ver como calcula. O MDC é 3, tá? Eu sei que isso é 3. Então, eu vou gerar uma combinação linear de 6, que está aqui, e 27. 6 está aqui e 27. O x vai ser menos 4, o y vai ser 1, tá? E aí, sabendo que o x é menos 4, eu posso gerar essas duas equações aqui, tá? Conforme essa regra aqui, e a partir dela eu posso gerar uma sequência de combinações lineares, né? Eu só vou mostrar que funciona, depois eu vou mostrar como ela nasce. Então, eu vou gerar essa combinação linear tá, em função do elemento t. Então, eu vou variar aqui o t entre menos 3 e 3. Com isso, eu gero 7 combinações lineares. Menos 6 vezes 85 mais 27 vezes 19, o resultado dá 3. 6 vezes menos 58 mais 27 vezes 13, o resultado dá 3, que é o MDC. 6 vezes menos 31 mais 27 vezes 7, que eu usei o t igual a menos 1, o resultado dá 3. Então, basta eu definir um intervalo exatamente de t. Com esse valor aqui de combinação linear, eu posso botar N combinações lineares. Mas observe que toda essa combinação linear nasce da definição de quem é o x e quem é o tal do y. E aí ficamos um pouco curiosos sobre quem é o x, quem é o y. Vocês já viram, já leram alguma coisa ou estão curiosos para saber quem é o x e o y? Nada. Ficou a curiosidade. Então, se você observar, Professor, no caso dessa combinação linear, é obrigado a fazer muitas combinações ou A basta principal quando você descobre o x e o y. Isso aqui vem de um processo que a gente vai ver. Mas quantas você pode fazer? Quantas você quiser, entendeu? E aí vai fazer o seguinte: tu diz assim, olha, eu quero um intervalo de t de menos 10 até 10. Então, menos 10, menos 9, menos 8 tem 21 elementos, entre menos 10 até 10 positivo. Então, tu vai ter 21 combinações lineares. Ah, eu quero de menos 100 até 100. Tu tem 201 números entre menos 100 e 100. Então, tu vai ter 201 combinações lineares. Entendeu? Porque vai depender apenas do t. Então, você escolhe quantos t's você quer colocar. Para cada t, vai gerar uma combinação linear que vai dar esse resultado, porque é um número infinito de combinações lineares, entendeu? E todas essas combinações lineares nascem apenas desse. eu estou me amarrando nessas Mas combinações para achar os calma, números aí do meio. ainda não falei, eu só Essas estou dizendo que ela combinações tem. existe, que até o final dessa aula eu vou mostrar para vocês como nasce a combinação linear, que é um nó do Borogodó. O que acontece? Existe essa lei aqui, inicialmente D, que é o divisor comum, é igual à combinação desses dois números, A e B, com tal do x e um tal do y. Eu posso escrever x a partir de um parâmetro t, dizendo que x é mais bt. E pode dizer que o y em parâmetro t, dizendo que o b é menos o outro elemento at. Quando eu faço isso, eu digo que isso aqui está em função do t, eu gero quantas combinações eu queira.
Primeiro porque eu já calculei o x e o y. O problema é como é que eu calculei isso, rapaz? Fiquei agora agoniado. Brincadeira, a gente vai chegar a ver isso. E aí, a partir disso, você pode montar quantas combinações lineares você quiser. E eu montei aqui uma, repeti um processo com outro número para mostrar que isso é verdade, tá? Que é -8 e 32, tá? O MMC 4, né? Eu descobri que o x vale 4, o y vale 1. Isso agora eu estou usando na marra. Usei a minha expressão, e aí fica 4, tá? Vem para cá, é igual a menos 36t, 36 menos 1, 8t. E aí gera uma combinação linear. E vou variar aqui, nesse caso, de menos o t variando de menos 3 a 3, são 7 números. Existem 7 combinações lineares, menos 8 vezes o t sendo menos 3. Se eu botar o t aqui dentro dessa equaçãozinha, vai dar 112. Se eu botar o t dentro dessa equaçãozinha, vai dar 21. Então, menos 8 mais vezes 112 mais menos 36 vezes menos 25, o resultado dá 4. Se o t for 2, se eu jogar aqui, vai dar 76. Se o t for menos 2, eu jogar aqui, vai dar menos 17. Menos 8 vezes 76 mais menos 36 vezes menos 17, o resultado é 4. Não importa. Todas as combinações que foram obtidas por essas leis vão dar certo, entendeu? Que coisa maravilhosa. E aí eu posso, então, dizer que todos os múltiplos do MDC pode ter exatamente a forma dessa combinação linear. Então, essa combinação linear pode gerar o que a gente chamamos de conjunto dos múltiplos do meu MDC. Tá legal? E aí, nessa pergunta, mas como é que eu gerei isso aí? Então, daqui a pouco eu vou falar, eu só vou dar uma informação do que é um primo, e a gente vai começar a entender de onde vem aquele x. Então, eu abri agora uma curiosidade: como calcular o x e o y para montar as combinações lineares? Se eu não me engano, aqui antes de ir para lá, se eu não me engano, eu deixei aqui a combinação linear. Está aqui, teve aqui, olha, algoritmo de Euclides, GeoGebra, também tem Python. GeoGebra, divisões de inteiros, teorema da divisão, está aqui. Equações de Fantinas e algoritmo de Euclides. Aí vem aqui, só para ter uma... Ó, só para mostrar como é que funciona. Eu posso jogar lá, e aí como é que calculei? Serve para calcular o MDC. 48, vamos botar aqui um que está até sugerindo para você testar 18. E aí você calcula o MDC, só que aqui está posto MDC. Caramba. Tá aqui. O MDC é o último divisor, que é 6, só que aqui tá, quando eu fiz o programa, ele ficou na vertical. Você vai ver o último divisor é 6, esse é o resultado do MDC de 1848, tá? Eu deixei os programas para vocês poderem brincar, tá? Vamos voltar para ver se chegou alguém aí. Quer entrar, a Gisele quer entrar, entrou, chama 34 aí. Daqui a pouco tem frequência para assinar aí, tá, Gisele? Então, se me resta voltar lá, a gente completa esse slide só dando algumas informações, como o que é primos entre si. Se eu tenho dois números, um exemplo, 2 e 5, menos 19, 16, menos 27, 35. Quando é que dois números são primos entre si? Quando o MDC, o máximo divisor comum entre esses dois números, é 1. Tá? Quando o máximo divisor comum é 1, então posso dizer que esses números são primos entre si. Tá? Só isso é uma informação aí, só tranquilo, teorema. Então, basicamente, se é 1, eu sei que essa combinação linear entre primos entre si, essa combinação vai dar 1. Muito bem. Então, se eu pegar o MDC de A e B, eu sei que é D. Se eu pegar os dois elementos, são divisíveis por D.
Se eu dividir os dois elementos por D, o MDC dessas divisões também vai dar 1, porque D dividido por D vai dar 1. E esses dois elementos divididos são primos entre si, tá? Se A divide B e B, o MDC de B e C é 1, significa que B e C são primos entre si. Então, o MDC de A e C também é 1, ele vai ser um primo entre si, entre A e C, tá? Se A divide C, B divide C, então os dois são divisores de C. Se o MDC é 1, tipo assim, 2 divide 6, 3 divide 6. 2 e 3, o MDC é 1. Eles são primos entre si. Então, o produto, quando eles são primos entre si, o produto desses dois, 2 vezes 3, divide o C, tá? Porque eles são primos entre si. Caracterização do MDC de dois números. Tá. Isso aqui nós já vimos que é a própria definição, né? Se o MDC, isso aqui é a própria definição, divide A e B, o MDC ele é um valor positivo, ele divide o primeiro e o segundo, e se existe um outro divisor que divida o A e o B, isso aí não foi o primeiro slide que nós vimos. Esse cara divide o D também, tá? É isso mesmo. E o MDC, se eu tiver o MDC de 3 elementos, eu faço o MDC de 2, e o resultado desse aqui faço o MDC com o próprio terceiro, devagar. E assim eu tenho o MDC dos 3. Então, aqui eu faço MDC de 49 e 210, tenho o valor. Depois eu pego o MDC desse valor com 315, 7. Mas como calcular o MDC? Eu acho que um dos melhores algoritmos para calcular o MDC chama-se o algoritmo de Euclides, tá? O algoritmo de Euclides. Agora, tá? Deixa eu só repetir aqui a frequência, que talvez os que entraram agora não estejam ouvindo a frequência, tá? Que é importante nós conhecermos o algoritmo de Euclides. Vocês conhecem o algoritmo de Euclides? Já passaram lá pela unidade 6? Ele é uma continuidade da unidade 5. Então, nós vamos até a metade da unidade 6. Essa eu preciso que vocês tenham um pouco de atenção, porque não dá para repetir, ela é meio longa a explicação, mas ela vai ser muito interessante. Por favor, feche só o teu microfone, tá? Então, vamos lá para a unidade. Diga. Professor Fábio, Gisele, deixa o microfone ligado aí. cortei. Alô? Muito bem. E não está dando retorno para mim. Então, tem que estar todo lá. Então, vamos para a unidade 6, que... Cadê a unidade 6? Está aqui. Agora, que é a cereja do bolo, que é o chamado algoritmo de Euclides, tá? O algoritmo de Euclides. A gente vai entender esse algoritmo de Euclides, que é a melhor forma de se calcular. Então, nós temos aqui. Primeiro, vamos lembrar do teorema da divisibilidade, da divisão. CA dividido por B dá quociente C mais o resto. Então, o MDC entre A e B é o MDC entre o B e o R, tá? Com base nesse lema, o algoritmo de Euclides ele tem uma consequência imediata, tá? Então, tu nem precisa arrumar o algoritmo se uma dessas situações acontecer. Se A for diferente de zero, o MDC de A e zero é o módulo de A. Se A é diferente de zero, o MDC entre A e A é o próprio módulo A. Se B divide A, então o MDC entre A e B é o divisor, que é o módulo de B. Tá? Vamos lá. Aqui, caiu
Um cisco de olho rapidinho, só botar remédio aqui. Rapaz. Olha, a divisibilidade, o algoritmo de Euclides é uma divisibilidade contínua, tá? É divisão da divisão da divisão. Então, a gente vai repetir o processo de divisão várias vezes, tá? Então, eu faço a divisão, B dividido por B, A dividido por B, que é Q1 vai dar resto 1. Esse resto é maior que zero, que a gente vai assumir que inicialmente não dá resto zero, e porém é menor que o B. Aí eu pego esse B, vou dividir por esse resto, que vai dar um quociente 2 e vai gerar um novo resto R2. E vou repetir esse processo. Foi o seguinte, a melhor coisa é nós vermos na prática o que faremos, tá? Nós vamos fazer isso aqui. Eu vou tentar fazer isso no Excel, para a gente poder trabalhar isso aí visualmente para você. Então, bora dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um 36, tá? Então, eu vou precisar aqui, deixa eu ver. Então, dá para ver ou dá para aumentar aqui? Então, bora lá. 1, 2, 3, 6. Tá. Então, nós vamos pegar e vamos dividir, achar o MDC. Está todo mundo acompanhando? Que eu acho que agora, eu acho que é um dos pontos mais importantes que nós vamos fazer agora, é exatamente esse algoritmo aí. Então, está todo mundo aí, eu precisaria, pelo menos nesse momento, que a gente prestasse bem atenção, que só vai escolher uma vez, depois a gente já mostra, que assim, vai ser um tiro só para entender esse algoritmo. Por que a gente precisa entender o algoritmo? Porque aquele x e y, ele é o retorno desse algoritmo. Então, a gente vai aprender ir e voltar, entendeu? E quando a gente retornar e remontar a equação, nasce o x e o y, que está fazendo a nossa combinação linear. Então, bora pegar lá. O que a gente vai fazer? Está aqui. O MDC de 963. Então, o que é 963? Acho que ficou grande demais. Diminui aqui para... Tá. Eu vou dividir MDC de quanto? É 963, 657. Dividir por 657. Até aí, alguma dúvida? Tá? Até aí, alguma dúvida? Não? Então, nós estamos aqui. Quanto é que vai dar 900 dividido por 600? Então, vai dar 1. Em vez de eu botar embaixo, eu vou botar em cima. Ele vai dar quanto? 1. Ok? Então, 1 vezes 657 dá 650. Para 963 vai sobrar quanto? 306. Alguma dúvida? Aí, alguém tem alguma divisão? A única diferença da divisão é que, em vez do denominador ficar aqui, vai ficar em cima. Deixa eu olhar vocês. Alguma dúvida? Alguém não entendeu a divisão lá? Quer que eu repita? E... Tá, Ainda então eu vou não, pegar. professor, ainda Então não. ficou Segue. 900, eu estou Tudo certo, achando o professor. MDC entre 963 e 657. Então, eu vou pegar esse e dividir por esse. Esse dividido por esse dá 1. 1 vezes 657 é 657. Para 900, sobrou 306.
O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou até botar ele em vermelho e vou botar ele aqui, 306. Tá claro? Agora eu vou dividir o quociente pelo resto. Isso aqui era um resto, vai virar o divisor. Vou dividir 657, tá? 657. Vou dividir por 306. Dá quanto? 2. Certo? Esse 2 vai dar 2. Ok? 2 vezes 300 dá 612 para 657. O resto vai dar quanto? 45. Então, 45 eu vou botar em azul. Entenderam o resto? Então, 657, e eu estou repetindo a divisão. 657 por esse resto que veio para cá, deu quanto? 2. 2 vezes 306 dá 612 para 657 sobre o 45. Esse 45 é a segunda divisão que eu faço. Eu paro? Não. Eu vou tentar parar quando isso aqui der zero. Entendeu? Eu vou pegar esse 45 e vou botar bem aqui. 45. Deu para entender? Então, agora eu vou fazer uma nova divisão. A divisão de quem? Alguém pode me dizer de quem é que eu vou... Daí, dá uma diz aí. Diz aí. Quem eu vou dividir com quem agora? Alguém para entrar aqui. Jean. 45. Eu dividi pelo resto, que sobrou Eu vou dividir 45. Sobe o 45. 306 por 45, entendeu? Eu vou pegar esse e dividir pelo resto. Sempre, Isso. a próxima conta, eu vou pegar o último quociente e dividir pelo resto. Entendeu? Agora eu vou dividir 306 por 45. Dá quanto? Deixa eu ver aqui. Dá 6. Dá 6. Dá 6. Então, isso aqui é... Eu vou 6. botar em azul. Dá 6. 6 vezes 45 dá 200 e... Deixa eu ver, 200 e... Os quebrados dá... Para 306 vai dar quanto? 36. 270. Vai dar 36. 270. Não vai dar 270. o resto, que eu vou botar em outra coisinha aqui. Verde. Vai ser 36 o resto. Então, 6 vezes 45 para 306 sobra 6. Esse aqui é o resto. Então, o que é que eu vou fazer? Esse resto vai ser o meu divisor. Entendeu? Então, eu jogo o resto para lá e executo de novo a conta. Conta é 45 dividido por 36. Vai dar 1. 1 vezes 30 é 9. O resto é 9. Então, o resto aqui é 9. O que é que eu vou fazer com esse resto? Ele vem para cá e vai dividir. Quanto é 36 dividido por Dá 9? 4. 4. 4 vezes 9, 4. 36. Aqui O deu resto é 0. 0. Quando esse último resto aqui for 0, esse rapazinho bem aqui é meu O MDC. MDC. Então, quem é É o o MDC. MDC entre 963 e 657? Ele é o 9, que é quando o resto aqui é 0. Deu para entender aí? Então, para facilitar a vida de vocês, calma que eu só fiz a metade da conta, que é a mais simples. Tá? Conclui isso Eu aí. fiz a metade da conta, que é a mais simples. Então, eu vou mostrar um aplicativo para metade da conta. Você tem aqui, olha, tem aqui MDC pelo algoritmo de Euclides. E tem aqui cadê o link? Eu acho que é até melhor. O coeficiente, esse cara bem aqui. Eu acho mais bonito ele. Esse do GeoGebra, que é o
O nome é MDC e os coeficientes de relação de Bezout. A gente já vai chegar nesse coeficiente. Então, você entra lá, você entra aqui com, qual é o número lá mesmo? 963, você entra aqui com o maior, lá em cima, 963, e embaixo coloca o menor, tem o menor, 606, bem aqui, opa, 657, hein? 657. 657. E aí, ó, moleza, né? Tá aqui. Exatamente. Então, isso aí para ajudar você, tá aqui naquele endereço chamado programa, aí tem um exemplo. Dentro do programa tem uma disciplina chamada Teoria dos Números. Você tem aqui o MDC, os coeficientes de relação de Bezout, tá? Que é um GeoGebra, ele vai achar. Então, agora a gente vai tentar descobrir quem é o tal do X e quem é o tal do Y, tá? Por enquanto, deu para entender a ideia? Ah, deixa eu ver aqui lá. Nós não chegamos no final da conta, pelo amor de Deus. Não vou pensar que a conta acabou, porque eu mal estou na metade da conta. Então não dá para chegar no final da conta e dizer, eu não entendi. Tá? Deu para entender até aqui como é que eu fiz o algoritmo para encontrar o MDC? Beleza. Então agora a gente vai fazer a segunda parte da conta. Tá? A segunda parte da conta. Deixa eu até aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos montar uma sequência de teoria da divisão. Teoria da divisão. O que é a teoria da divisão? É o A. Deixa eu mostrar a teoria da divisão bem aqui. O A é igual a B vezes Q mais a razão. Eu preciso montar essa sequência. Então, um exemplo. Na primeira divisão, esse aqui é o A, esse é o B, esse é a razão e esse é o resto. Está entendido? Então, a primeira divisão vai ser essa aqui. Vou até botar com uma coisinha assim verde. Tá. A primeira divisão vai levar em consideração esses três elementos aqui. O- Isso aqui é o 1. Então, bora montar. Primeira divisão dá 963, que é o A, tá? Pelo amor de Deus. É igual o B, que é 657, vezes o quociente, que é o 1, tá? Mais o resto, que é 306. Perfeito? Deu para entender a ideia? Tá. A segunda conta é essa aqui. Eu vou pegar esse, seria agora, no caso, ele seria o amarelo, 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 amarelo. Eu vou pegar o A. O A agora é esse cara, 657 igual o quociente, que é o resto, que é 306, vezes o 2, que é Q, mais o resto, que agora o resto é quanto? 45. Tá entendido isso? Essa aí, tá entendendo isso? Vou para a terceira divisão. Então, vou mudar aqui a cor. Terceira divisão. Esse, quociente e o resto. Então, a próxima representação vai ser quem? Quem é o quociente? Quem é o A? 306, 306 igual a
306 igual a 45 vezes 6. 306 é 45 vezes 6 mais o resto, que é quanto? 36. Tá legal? Então, a gente só vai parar a conta quando chegar no zero. Então, nós vamos para a próxima. Quem é a próxima? Vamos botar aqui um azulzinho. Esse, esse, esse. Um voluntário que me diga quem é, como é que vai ficar lá a minha conta. Fica, o A vai ficar quanto? Só dizer aí, rapaz, aí, só para interagir um pouquinho. cinco. Dá quanto? 45. Igual a quem? 45 é igual a 36 vezes 1 mais 9. Perfeito. 45 igual a 36 vezes 1 mais 9. Muito bem. E aí, a gente vai fazer a última. A última. Porque a última é zero. Então, vai ficar esse, esse. 36 igual a 9 36 é vezes igual a 4 9 vezes 8 igual igual. a 0. Muito bem. Até aí, todo mundo entendeu? Tá. Agora, nós fazemos o seguinte. O último Sim, sim. elemento é o MDC. Então, já sabemos que o MDC de 963 por 657 é quanto? 9 quando eu gerei esse resto zero. Tá? Até aí está tranquilo. O que que eu vou precisar fazer? Tem 1, 2, 3, 4. E esse último aqui, que o resto é zero, eu vou abandonar essa conta. Essa conta aí eu vou abandonar, entendeu? A conta onde está o resto zero, eu vou abandonar. E aí eu vou de trás para frente, isolando o resto. Então, quem é o resto? O resto não está aqui, olha. Eu vou pegar essa criatura aqui, eu vou levar para um Word. Eu acho que eu não me toquei isso aqui. Vou pegar aqui uma folha aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Olha, tá. Eu vou ter que aqui, eu vou aumentar isso aqui, deixa eu diminuir aqui. Superior esquerda, vou botar aqui 0,5, 0,5, tá isso aqui também, 0,5. Tá. Mas o mais importante, eu vou pegar essas contas aqui e vou transformar numa unidade bem pequena. Deixa eu ver aqui. 20, tá bom. Cadê esse negócio? Então, 45, essa conta aqui, só que ela ficaria aqui, né? Depois seria essa conta. Colocaria. Tá. Vai valer a pena esperar um pouquinho. Tá todo mundo aí? Tá. Eu vou jogar isso aqui fora. Então, isso aqui vai para o lixo, tá? O que que eu vou fazer? A partir da penúltima linha, eu vou isolar o 9, a raiz, o resto. Alguma dúvida? Eu vou isolar o 9. Então, o 9 é quanto? É 45 menos
36 vezes 1. Tá certo? Deu para entender a ideia? Essa parte aqui deixa o resto e esse cara manda para o lado de lá. Então, aqui, quem é que eu vou isolar? O resto aqui é quanto? O resto aqui é 36. Vai ficar quanto? Vai ficar o que está do lado do outro, 306. Como esse cara vai passar para lá, ele vai passar menos 45. Observa que eu não estou fazendo a conta, só estou jogando o número. Alguma dúvida até aí? Aqui, quem é que eu vou isolar? O resto. Quem é o resto nessa conta aqui? É 45. E aí quem é que vai para lá? Esse cara vai para lá negativo. Quem que está do lado lá? 657 menos. Quem foi para lá? E quem foi para lá? Foi o 306 vezes 2, certo? Alguma dúvida aí? Olha, eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver se chega alguém aqui. Agora não. Então, quem é o resto aqui? O resto aqui é o 306. Aí eu venho para cá, fica 306. Aí eu vou mandar esse 656 aqui, ó, tá? 657 para o lado de lá. Então, quem é que está do lado de lá? Do lado de lá está quem? 963. Esse cara está positivo, passa negativo. Menos quem? Menos 657 vezes 1. Até aí, tudo bem? Eu posso dormir em paz? Deu para entender? Até aí deu para entender. Tá certo, professor. Significa, eu montei o algoritmo da divisão em todas as divisões sucessivas. Em cada divisão sucessiva, eu isolei o resto. Aqui o resto é 9, aqui o resto é 36, aqui o resto é 45, aqui o resto é 36, 306. Observe que eu não estou fazendo conta, tá? Agora é que vem a brincadeira. Eu vou pegar essa conta aqui, o último, eu vou pegar o último, penúltimo, porque o último é quando o resto é zero. Eu vou pegar essa conta aqui, tá? Que é a nossa brincadeira, tá? Quem é esse cara bem aqui? Não é 36? O anterior, então, aonde está o 36 aqui? Quanto é que vale 36? 36 vale esse valor. Deu para entender a ideia? Agora eu vou andar de trás para frente. Eu vou andar de trás para frente. Então, aonde está o 36, eu vou colocar quem no lugar do 36? Eu vou colocar esse valor aqui. Ficou claro? E aí agora eu preciso fazer as continhas, sem mais delongas. Eu preciso acabar com parênteses. Então, fica o seguinte. Se eu apagar o parênteses, se eu multiplicar por 1, não vai alterar nada. Vai alterar alguma coisa? Eu só tenho que ter cuidado com esse sinal de menos. Menos com mais dá o quê? Menos. Menos com menos dá o quê? Cara, faltou luz. Eu acho que vocês estão. Onde faltou luz? Não sei se a internet caiu. Eu não sei se eu voltei.
Perdi a conexão. Espera aí. Porra. Calma aí, que deu 2 piques de luz, já estou retornando.